Olá, meus irmãos! Hoje, dia 16 de junho, estamos aí na 11ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma semana que estamos dando início. Que o Senhor já vai abençoando a nossa semana, colocamos já as nossas vidas na presença do Senhor, entregamos a Ele tudo com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Hoje a igreja traz para nós o Evangelho de São Mateus, do capítulo 5, do 38 ao 42. O Evangelho de hoje é uma continuidade do Evangelho que nós ouvimos sábado passado. Bom, como que nós vamos interpretar hoje essa palavra do Evangelho? Os bons intérpretes do Evangelho diz que nós não podemos interpretar a palavra de Deus ao pé da letra. A palavra de Jesus hoje no Evangelho vai nos dizer: quando alguém te dar um tapa no lado da tua face, vira o outro lado também. Essa palavra do Evangelho é uma espécie de um provérbio, porque acontece que os judeus estavam vivendo ainda lá no tempo do Código Hammurabi, que era olho por olho e dente por dente. Ou seja, a pessoa fazia o mal, você vingava na mesma proporção. Mas Jesus veio exatamente para acabar com tudo isso. Não quer dizer que a gente vai ser bobo, que vai aceitar qualquer coisa, não. Porque até o próprio Jesus, quando ele estava na casa de Caifás, o servo do sumo sacerdote, bateu no rosto de Jesus. E Jesus disse: por que tu me bate? Estou fazendo algum mal? Me diga o que estou fazendo de mal. Mas se eu não estou fazendo mal, por que tu me bate? Ou seja, Jesus, ele não virou literalmente a outra face. Então, o que Jesus quer dizer com essas palavras dele? Os bons intérpretes do Evangelho dizem que Jesus quer dizer o seguinte: não pagar o mal com o mal. Não se vinga, não busque revidar. Querer pagar com a mesma moeda? Não. São Paulo, ele explicou bem essa palavra de Jesus. Ele escreve lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 17, São Paulo diz assim: não pagueis ninguém o mal com o mal. Essa é a questão, não pagar o mal com o mal. Porque se você pagar o mal com o mal, só vai aumentar o mal. A violência contra a violência aumenta a violência. Não se apaga o fogo com a gasolina, mas sim com água. Porque São Paulo, ele nos diz assim: aplicarmos fazer o bem diante de todos os homens. E no final da palavra de hoje, Jesus diz exatamente isso: dar a quem te pedir, não vir as costas a quem te pede emprestado. O que quer dizer? Sempre fazer o bem. Se você puder, sempre. O que for possível você fazer o bem, o que depender de ti. Viver em paz com todos os homens, também quando depender de você. Veja que é interessante o que São Paulo nos diz. Porque às vezes a gente quer viver em paz com as pessoas, mas muitas vezes não depende da gente, mas das pessoas. Aquela pessoa briguenta, aquela pessoa mal educada. Então, nós temos que ter paciência. Paciência. Mas quando depende de você, vive em paz com todos. Ele disse: não vingueis uns dos outros. Essa é a questão. Jesus deixa bem claro. E a palavra vai dizer assim: deixa agir a ira de Deus. Porque está escrito: a mim a vingança, a mim exerce a justiça. Assim diz o Senhor. É uma citação lá do livro do Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 35. E São Paulo, ele cita assim:
Então, deixa Deus fazer justiça. Não fazer justiça com as suas próprias mãos. Claro que nós temos que se defender, mas não busque você mesmo a fazer justiça com as suas próprias mãos. Você se defende buscando a justiça. Se a pessoa está sofrendo uma grave injustiça, você deve buscar a justiça sim. É justo se defender. Isso você não está buscando vingança. Você está se defendendo. Isso não é problema. E São Paulo, ele continua dizendo, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Olha que é interessante. Olha o caso daquele bom samaritano que nós conhecemos muito bem na Bíblia, que encontrou um judeu que era inimigo, caído no caminho. Foi lá, correu então e ajudou aquele homem. São Paulo, aqui também, ele disse que isso é muito importante. Se seu inimigo tiver com fome, dai-o de comer. Se tiver com sede, dai-o de beber. Procedendo assim, amontoará carvões em brasa sobre a sua cabeça. Essa também é uma citação lá do Provérbios 25, versículo 21. É interessante que São Paulo, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele era rabino, fariseu, então ele usava muitas citações do Antigo Testamento. Aqui no Novo Testamento, ou seja, quando nós agimos assim, usamos de misericórdia. Você está colocando carvões em brasa sobre a cabeça da pessoa. O que quer dizer no provérbio? Colocar carvões em brasa sobre a cabeça da pessoa, você derrete o mal que está sobre a pessoa, sobre o coração da pessoa. É a beleza do perdão. Como Jesus ali na cruz, ele nos mostrou isso. Ele morreu perdoando os seus algozes. Mas olha quantas maravilhas aconteceu ali. Primeiro, o bom ladrão que se converteu, acredita em Jesus como Salvador. Lembra de mim, Senhor, quando estiver no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo. O perdão que Jesus dava ali, aquele centurião romano, pagão, que chefiava aquela crucificação de Jesus, e quando o véu do templo se rasgou, até mesmo a própria natureza manifestou a sua tristeza pela morte de Cristo. E o centurião se manifestou e disse, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. E aquele homem se converte. Mais uma coisa é que a tradição da igreja nos diz que aquele soldado que perfurou o coração de Jesus, que ficou com o nome de Longuim, porque Longuim vem do latim, quer dizer longo. E ele com a lança então perfurou o coração de Jesus. Também esse homem se converteu. Olha que é muito interessante que dentro da Basílica de São Pedro, lá em Roma, bem na frente do altar onde o Papa celebra, tem uma imagem de São Longuim com uma lança na mão. Quem já foi lá conta, dá esse testemunho, que bem na frente do altar mor, que o Papa celebra, então veja que é o fruto do perdão. Quantas maravilhas aconteceu ali aos pés da cruz de Jesus, pelo perdão que Jesus dá. E quando nós olhamos para a vida dos santos que fizeram essa experiência, experimentaram isso, a gente vai ver o fruto do perdão, de não pagar o mal com o mal, não vingar. E a gente conhece muita história de muitos santos que viveram isso. E a gente sabe que isso não é fácil. Porque a nossa natureza, ela pede vingança. Bateu, levou. A nossa natureza foi ferida pelo pecado original. É assim. Nós temos que pedir a Deus a graça de olhar para Cristo na cruz e dizer, ajuda-me, Senhor. Assim como o Senhor aí na cruz, ajuda nós também a mesma coisa. Essa é a grande mensagem do Evangelho nesse dia de hoje. Que Ele deixa para cada um de nós. Pedimos à Virgem Maria que ela intercede por nós para que a gente tenha esse coração humilde, como o coração de Jesus, para amar até mesmo os nossos inimigos.
Te convido a pegar a palavra, o Evangelho está em São Mateus 5, de 38 a 42. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos ajudar. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dar um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. E se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem pedir, e não vire as costas a quem pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.